Olá! Na aula de hoje estudaremos as integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas. O que são as coordenadas cilíndricas? São um sistema de coordenadas tridimensional que é uma extensão das coordenadas polares no espaço, adicionando a terceira variável, que é a altura z. Então, em coordenadas cilíndricas, um ponto P é representado por r θ, das coordenadas polares, e z, onde r é a distância radial do ponto P até o eixo do z, é a projeção de P no plano XY, θ é o ângulo entre o eixo positivo x e a projeção de P no plano XY, medido no sentido anti-horário, e z é a altura do ponto P em relação ao plano XY. As relações entre as coordenadas cilíndricas e as coordenadas cartesianas são: o x é r cosseno θ, o y é r seno θ, então a gente tem que r ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. O θ a gente pode encontrar do arco tangente de y sobre x, ou do arco cosseno de x sobre r, ou do arco seno de y sobre r, as mesmas relações das coordenadas polares, e tem mais a altura z, que é o próprio z. Definição: seja f contínuo em B, que está contido em R3, né, uma região limitada no espaço tridimensional, que é dividida em M por N por P, sub-regiões B e JK, de volume ΔV e JK, onde esse volume, essa variação do volume, é o RI estrela, ΔRI, ΔθJ, ΔZK. Fazemos a mesma coisa que fizemos para as integrais duplas. Escolhemos um ponto médio para cada sub-região cilíndrica e aí o somatório das partições é dada por esse somatório triplo, né, em IJK, da função vezes o ΔV. A integral tripla de f de rθz sobre a região B é quando a gente toma o limite ao MNP tenderem a infinito. Então, a gente tem a integral tripla na região espacial B da f de rθz, o dv. Então, aqui nós temos em coordenadas cilíndricas o dv, que em coordenadas retangulares seria o dx, dy, dz. Então, a gente tem esse mesmo r que aparece lá nas coordenadas polares, né? Para a gente conseguir fazer essa mudança de variáveis, a gente tem que levar junto este r. Ele também é obtido, né, a gente pode pensar como o jacobiano da transformação de coordenadas. Ele vem de um determinante. Exemplo 1. Estabeleça a integral tripla de uma função arbitrária f em coordenadas cilíndricas sobre o sólido mostrado. Então, aqui a gente tem uma parte de uma circunferência no plano XY, de raio 3, mas temos uma altura z aqui, 2. Então, o que a gente precisa? A gente precisa passar essa função para r, θ, z. O dv vai ser r, dr, dθ, dz. Então, o raio varia de 0 a 3. O ângulo θ, que ele é marcado a partir do eixo positivo do x,
Então, aqui é o 0, ele vai até o eixo do y, então 90 graus, de 0 a π-meios. E o z varia de 0 a 2. Então, a nossa integral tripla vai ficar com esses limites de integração. A integral de fora é na variável z, então aqui os limites do z. A integral do meio são os limites de θ, de 0 a π-meios. E a integral de dentro são os limites de r, de 0 a 3. Como a gente não conhece quem é essa f, a gente não consegue resolver essa integral, né? Era só para deixar indicado. Exemplo 2 pede para calcular a integral tripla dessa função. Ela está em coordenadas retangulares, porque aqui a gente tem x e y, poderia ter o z também, né? Onde B é a região contida dentro do cilindro, x² mais y² igual a 16. Então, aqui é o raio ao quadrado, né? E entre os planos z igual a menos 5 e z igual a 4. Então, como é um cilindro de raio 4, né, a gente vai preferir calcular essa integral tripla em coordenadas cilíndricas. Então, dentro aqui da integral, eu tenho que x² mais y² é raio ao quadrado. Então, raiz quadrada de raio ao quadrado, r dr dθ dz, o nosso dv em coordenadas cilíndricas. Os limites do raio. Bom, o raio varia de 0 até 4, porque é uma circunferência com centro na origem. O ângulo é a volta completa, então de 0 a 2π. E o z varia de menos 5 a 4. Então, aqui a gente tem a integral tripla, o r ao quadrado aqui, como o raio é positivo, vai cortar com a raiz quadrada, vai ficar r vezes r ao quadrado. Então, a primeira integral aqui é de r ao quadrado, vai ficar r ao cubo sobre 3, calculado de 0 a 4. Então, 4 ao cubo sobre 3, que é 64 terços. A próxima integral, vou reescrever, é de 0 a 2π do resultado, de uma constante, dθ, depois dz. Então, essa próxima integral aqui vai dar os 64 terços de θ de 0 a 2π. Então, substituindo o θ por 2π, ficamos com 128π sobre 3. Então, a próxima integral, de menos 5 a 4, também de uma constante, dz, vai dar a constante vezes z, calculado nos limites de integração. Essa constante eu vou deixar aqui na frente, multiplicando, vou substituir o z por 4 menos o z por menos 5. Então, aqui ficou mais, deu 9, 9 dividido por 3 dá 3, então 128 vezes 3, 384 π é o resultado dessa integral tripla, calculada em coordenadas cilíndricas, porque a região do plano de integração é uma região circular, então fica mais fácil se a gente resolver desta maneira. Já as coordenadas esféricas são um sistema de coordenadas também tridimensional, usado para representar pontos no espaço de maneira mais natural quando a gente tem problemas com simetria esférica. Então, um ponto P em coordenadas esféricas é representado por ρ, θ e φ. Ρ
é a distância radial do ponto P do espaço até a origem. Então, ρ é sempre maior ou igual a zero. Θ é chamado de ângulo azimutal, medido no plano XY a partir do eixo X. O θ ele varia de 0 a 2π. E φ é chamado de ângulo polar, medido a partir do eixo positivo de Z. Então, ele varia de 0 a π. Então, vejamos, nós temos um ponto P no espaço, e aí a gente tem a distância desse ponto P até a origem é chamado de ρ. A projeção desse ponto P no plano XY é o ponto Q, né? Aqui a gente tem o raio R, e aí o ângulo formado com o eixo positivo do X é o θ. Então, das coordenadas polares, a gente tem que x é r cosseno θ e y é r seno θ. A gente tem também a relação que r ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado, que sai desse triângulo retângulo aqui, onde r é a hipotenusa. Agora, se eu tenho aqui, né, este outro triângulo, aqui eu tenho um ângulo reto. Então, o R é um dos catetos desse triângulo. Esse comprimento aqui é o Z. E a hipotenusa desse triângulo agora é o ρ. Então, eu tenho também, do Teorema de Pitágoras, a relação que ρ quadrado é r quadrado mais z quadrado. Mas quem é o r ao quadrado? É x quadrado mais y ao quadrado. Então, o ρ, que agora é esse raio no espaço, ele segue, né, o que a gente tinha para o raio no plano, né? Ele ao quadrado é cada uma das componentes ao quadrado, x, y e z. Agora, em relação ao ângulo aqui, esse ângulo reto que a gente tem aqui, ele também está aqui, né? Esse ângulo φ, que ρ forma com o eixo positivo de Z, neste triângulo aqui, ele também está aqui. Como é que a gente pode, através da trigonometria do triângulo retângulo, achar as relações aqui? O cateto adjacente de φ é o Z. Posso olhar tanto nesse triângulo aqui, quanto neste outro que é semelhante. Então, aqui eu tenho Z, aqui eu também tenho Z. Aqui eu tenho R, aqui eu também tenho R. Tá? Então, eu vou olhar neste triângulo aqui de baixo. O que que eu tenho? Por exemplo, o cosseno de φ é o quê? É o cateto adjacente, que é o Z, sobre a hipotenusa, que é ρ. Então, daqui sai a relação que Z é ρ cosseno φ. Agora, o seno de φ. Seno de φ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é ρ. Então, o R é ρ seno φ. Então, o que que eu vou fazer? Nessas relações aqui das coordenadas polares, eu vou trocar este R
por ρ seno φ. E aí eu tenho as relações entre coordenadas esféricas e coordenadas cartesianas. Então, substituindo o R, né, tudo isso aqui é o R. Rho seno φ vezes cosseno θ é o x. O y é R seno θ, mas o R é Rho seno φ. Então, fica y Rho seno φ seno θ. E o Z é essa relação aqui mesmo. Z é Rho cosseno φ. Aí, como a gente tem essa relação do Rho quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, então eu tenho que Rho é a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Vale ainda a mesma relação para encontrarmos o θ, e para encontrarmos o ângulo φ, a gente pode aplicar aqui o arco cosseno de z sobre Rho, né? Daqui, por exemplo. Se eu quero φ, é o arco cosseno de z sobre Rho, que está aqui. Então, definição para integrais triplas em coordenadas esféricas agora. Seja f contínua em B, que está contido em R3, né? B é uma região limitada do espaço tridimensional, também, como antes, nas coordenadas cilíndricas. É dividida em M por N por P sub-regiões, B e JK, de volume, sendo o comprimento de arco aproximado Rho delta θ, comprimento de arco polar aproximado por Rho seno φ delta φ, resultando que o ΔV vai ser o produto, né? Rho vezes Rho seno φ, vai ter um Rho quadrado seno φ, delta Rho, delta θ, delta φ. Escolhemos um ponto médio, Rho estrela, θ estrela, φ estrela, para cada sub-região esférica. Então, nós temos aí um somatório triplo das partições, dado desta forma, né? Onde tudo isso aqui é o nosso ΔV e JK, das coordenadas esféricas. A integral tripla vai ser o limite ao MNP tender a infinito da f de θ Rho φ em coordenadas esféricas vezes o nosso dV. Como a gente tinha em coordenadas cilíndricas, o dV era simplesmente r dr dθ dz, em coordenadas esféricas, o dV, né, o que a gente tem aqui, que para fazer essa mudança de sistema de coordenadas, a gente tem esse Rho quadrado seno φ para levar junto com o dρ dθ dφ. Tá? Não podemos esquecer deste termo. Então, exemplo, estabeleça a integral tripla de uma função arbitrária f em coordenadas esféricas sobre o sólido mostrado. Bom, o que a gente tem aqui? Tem uma parte da esfera, só que aqui no primeiro octante a gente não tem a região, então o ângulo θ, ele não começa em zero, né? O θ vai começar só lá a partir de π meios, e aí vai dar a volta até 2π.
Raio, o Rho, ele não começa na origem, ele começa em 1 e vai até 2. Então, a gente tem o Rho de 1 a 2, o θ de π meios a 2π, e o ângulo φ, ele é medido a partir daqui, do z positivo. Então, ele começa em 0 e vai até o plano XY. Então, ele vai de 0 a π meios. Então, colocando esses limites na integral, eu tenho este termo, que faz parte do dv, o dρ vai o ρ de 1 a 2, os limites da integral mais interna, o θ, os limites de π meios a 2π, e o φ de 0 a π meios. A gente não tem como calcular essa integral porque a gente não conhece quem é esta f. Mas se a gente conhecesse, a gente teria que usar as relações de x, y, z em termos de ρ, θ e φ, para daí calcularmos essa integral em coordenadas esféricas. Que é o que a gente vai fazer agora no exemplo 2. Utilizando coordenadas esféricas, calcule a integral tripla, onde a esfera de raio 1 é a região de integração. Então, nós temos uma esfera de raio 1, significa que o ρ ele vai variar de 0 até o raio, no caso aqui, até o 1. O ângulo θ varia de 0 a 2π. Se o ângulo θ está variando de 0 a 2π, então, para termos toda a esfera, o ângulo φ precisa variar de 0 a π. Se o ângulo φ varia de 0 a π e o θ varia de 0 a 2π, então a gente tem a esfera completa. Bom, então essa integral tripla em coordenadas retangulares, o dv é simplesmente dx, dy, dz, mas em coordenadas esféricas eu vou ter ρ quadrado seno φ de ρ de θ de φ. Aí, aqui dentro, x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado é ρ ao quadrado. Então, nós temos raiz quadrada de ρ quadrado. Então, vai ficar um ρ vezes um ρ ao quadrado aqui, por isso que deu esse ρ ao cubo. Aí, aqui o ângulo θ foi colocado na integral de fora, de 0 a 2π. Todos os limites são constantes, né? Então, a ordem de integração não importa. A integral do meio é de φ, então φ varia de 0 a π. E a integral interna, que é em ρ, o ρ varia de 0 até 1. Então, vamos calcular essa integral tripla. A primeira integral aqui é em ρ. Então, a integral de ρ ao cubo é ρ na quarta sobre 4. Seno de φ é constante, substituído de 0 a 1. Então, vai ficar 1/4 de seno φ, que é a próxima integral agora a ser calculada. 1/4 é constante, sai para fora da integral. Integral de seno é menos cosseno de φ, calculado nos intervalos de 0 a π. Menos 1/4, vou tirar para fora da integral, cosseno de π menos cosseno de 0. Cosseno de π é menos 1, cosseno de 0 vale 1. Então, aqui ficou menos 1, menos 2. Menos 1/4 vezes menos 2 vai dar positivo, vai simplificar o 4 com o 2, sobrou 1/2. Integral de 1/2 de θ dá θ sobre 2, calculado de 0 a 2π. Substituindo θ por 2π, 2π dividido por 2,
da π. Quando substituir por zero, vai zerar. Então, na aula de hoje, estudamos as integrais triplas em coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Até a próxima aula!